Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Boa noite. Estamos iniciando, então, nossa aula de número 6, na disciplina Avodá. E hoje nós vamos continuar as ramificações. Estamos vendo a ramificação, a lista do Dr. Ari Lichtenstein, no livro The Seven Laws of Noah, ou seja, o livro As Sete Leis de Noah. E ele catalogou 10 ramificações. Dentre essas 10 ramificações, nós estamos, então, abordando, entre elas, agora nós vamos entrar na sexta, existem duas formas de transgressões, nas transgressões de idolatria, que realmente levaria alguém a ser sentenciado na época dos tribunais, com uma pena capital. E essas duas são: a primeira, você fazer um serviço de idolatria, cultuando um ídolo através das 4 formas de reverência que somente pode ser feita para com Deus. Ou então você cultuar um ídolo de qualquer forma, de qualquer maneira, ou seja, naquele serviço que aquele ídolo tem. Então, a sexta ramificação, ela vai lidar com essa proibição, que é a proibição de você prestar um culto, uma adoração a um ídolo, em quaisquer suas formas habituais de adoração. Está escrito lá, a referência em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, não os adore. Então, daqui nós aprendemos que nós não devemos adorar ídolos, tá? Nós não devemos adorar os ídolos dessa forma, dessa maneira. E o que significa isso? Da maneira como aquele ídolo ele é adorado naquela religião. Por exemplo, nós somos proibidos, então, de adorar um falso Deus de acordo com os rituais que chamamos rituais habituais. Por exemplo, todas as religiões elas têm a sua forma de culto estabelecida, correto? Por exemplo, a religião tal, ela presta culto de uma forma, a outra de outra maneira. Então, essa é a proibição. Você cultuar um ídolo como aquela religião falsa diz para os adoradores cultuarem. Alguns ídolos ou falsos deuses são adorados por meio de reverências. Outro queimando incenso. Outro fazendo oferendas de comida. Outro através de certo tipo de dança, canto, meditação, outros deixando seu cabelo crescer, outros raspando o cabelo, outros oferecendo cabelo, e outros por meio de cerimônias envolvendo fogo, água, ou reuniões em determinados locais, em certas épocas do ano, ou qualquer que seja a prática dessa falsa religião. Mesmo um ato de adoração é uma ofensa capital. Então, embora também seja pecado acreditar na existência de um Deus falso, mesmo sem adorá-lo, esse ato dessa falsa crença não está coberto nesta ramificação. Muitos costumes difundidos têm origens idólatras e devem também ser evitados, pois são maneiras e práticas de cultos idólatras. Até mesmo tatuagens, certos cortes de cabelo, automutilação, certas representações da moda ligadas a correntes filosóficas. Então, o que é uma proibição aqui? A proibição é você adorar aquela falso Deus, aquela falsa divindade, o ídolo, né? Na forma como aquela religião pratica aquela, na forma como aquela religião pratica a sua adoração. Por exemplo, vamos citar alguns exemplos para as pessoas entenderem. Diante, por exemplo, do cristianismo, que é talvez a idolatria mais conhecida do país, e existem formas de culto de iniciação. Esse culto de iniciação ele é feito através de uma cerimônia de batismo, batizado, envolvendo, então, água. A forma de batizar, iniciar alguém daquela religião é um tipo de serviço a um ídolo. Então, por si só, uma pessoa que participa de um batismo estaria transgredindo essa ramificação aqui.
Existe também a manutenção dos fiéis, né? Dentro da comunhão, como ele chama, da igreja tal ou tal. E essa manutenção é feita através daquilo que ele chama de Eucaristia, ou alguns chamam de ceia, Santa Ceia, e por aí vai. Então, todos que participam daquela Santa Ceia, todos que participam da Eucaristia estariam, então, fazendo um culto, que é um rito daquela prática. E seria uma proibição dessa ramificação aqui. E existem outros símbolos, né? Por exemplo, para aquele que, no budismo, isso seria acender um incenso a Buda, ou até mesmo fazer as meditações do budismo, fazendo os mantras do budismo, né? Entraria dentro dessa parte. Para, por exemplo, de repente, um adorador de um deus, uma divindade africana, né? Por exemplo, isso seria o quê? Através de qualquer tipo de rito que se pratica ali, se vestindo roupa tal, dançando, e por aí vai. Então, essa é a proibição, você pegar uma forma de adorar, uma forma de cultuar aquele ídolo e fazer aquela idolatria, e fazer aquele rito, e fazer aquela adoração. É essa a prática proibida que nós encontramos aqui. Por exemplo, nas igrejas cristãs, as pessoas costumam cantar hinos para o ídolo, não é verdade? Então, seria uma transgressão a pessoa cantar uma música gospel, uma música sacra daquela idolatria. Uma música evangélica ou católica seria uma proibição, porque estaria cultuando um ídolo e não o Criador do universo. Então, essas são as práticas proibidas. É claro que são muitas, né? Se a gente for enumerar aqui, são bastantes mesmo. O Sefer Hinuri, número 29, vai explicar isso. Que não adoremos nenhuma idolatria do mundo com as coisas que são o modo de quem pratica tal religião. E mesmo que sua adoração não seja como uma das 4 adorações que dissemos acima, visto que ele a adorou com aquela que é a sua forma de ser adorada, ele é culpado. E mesmo se sua adoração for uma forma de desgraça, por exemplo, aquele que defeca em Baal-Peor, ou aquele que atira pedras em Márpolis, ou aquele que passa sua semente para Camos, como é declarado, Êxodo 20, versículo 5, ou adorá-los, significando dizer que a sua maneira de ser adorado, qualquer que seja a sua adoração. Então, o que o Sefer Hinuri está falando? Olha, fica provado através do Sefer Hinuri que você não pode prestar nenhum culto, nenhuma atividade a divindades ou serviço a esses ídolos. Mas o culto é uma forma desrespeitosa. Pode ser desrespeitoso, por exemplo, para um culto a Hashem. Mas, por exemplo, como que os adoradores de Baal-Peor adoravam Baal-Peor? Defecando. Então, defecar para Baal-Peor seria uma prática de idolatria a Baal-Peor. Como que os adoradores de Márpolis adoravam Márpolis, atirando pedras no pilar de Márpolis. Então, atirar pedras em Márpolis seria uma forma de adorar aquela divindade de Márpolis. Ou como os adoradores de Camos adorariam Camos, praticando relações sexuais com as sacerdotisas de Camos, que era como se praticava nos templos pagãos. Então, quem praticava uma relação sexual no templo pagão com a sacerdotisa de Camos, ele, então, praticava uma adoração a Camos. Então, essas são as formas que nós chamamos, além de ser as formas racionais, tem aquelas que não são tão racionais, que são irracionais, porque a idolatria não tem nada de racional, não é verdade? A gente vê aqui o Rambam, então, no Mishneh Torah, ele continua lá em capítulo 9, lá número 2, onde ele vai dizer que o não-judeu que adora falsos deuses é culpado desde que adore de uma maneira que represente a adoração daquela idolatria. Ou seja,
Aqui significa que isso levaria alguém a sofrer uma pena capital na época dos tribunais. No entanto, hoje não se tem uma proibição pelos tribunais, mas todas as punições são pelas mãos dos céus. O que significa isso? Significa que hoje as pessoas, elas, quando praticam uma transgressão, ela peca, é uma transgressão, mas ela está suscetível não no nível castigo humano, mas sim algo mesmo que venha de Hashem, tá bom? Se ela faz techuvá, se ela se arrepende e volta para Hashem, realmente essa transgressão ela é anulada, tá bom? Se ela faz hindu e confissões direitinho. Agora, se ela não faz, ela está suscetível, então, a receber um din, ou seja, um decreto, através de Hashem. O Sefer HaMitzvot do Rambam, Mitzvot Lotasevav, ou seja, proibição número 6, vai dizer que estamos proibidos de adorar um ídolo que empregue qualquer prática exclusiva desse ídolo. Por exemplo, nos tempos antigos, havia um ídolo chamado Márcolis. Sua adoração exigia lançar uma pedra em direção a Márcolis. Jogar uma pedra em Márcolis seria uma violação dessa proibição, enquanto jogar uma pedra em qualquer outro ídolo não seria, né? Porque somente Márcolis era adorado assim. Então, aqui eu citei alguns exemplos de como que essa transgressão ela poderia ser exemplificada. Primeiro, não se curvar diante de uma estátua de Buda, nem oferecer incenso diante dela. Não ser batizado no cristianismo, nem orar em nome do JC. Não oferecer sacrifícios nas encruzilhadas, praia, matas virgens, cachoeira, para entidades afro-religiosas. Não cantar música gospel, não rezar o terço ou o Pai Nosso, não participar de cerimônia de adoração do hinduísmo, Hare Krishna e de vários outros movimentos de culto da nova era, incluindo uma meditação transcendental, mesmo que nenhum ídolo esteja fisicamente presente, não fazer tatuagens relacionadas à idolatria, ter toda a atenção com a moda em relação aos valores da idolatria. Sempre antes de comprar uma roupa, antes de se vestir de uma forma, pesquise sobre aquilo. Qual a origem? Qual é o fundo? Por que as pessoas estão se vestindo assim? Por que as pessoas estão usando esse corte de cabelo? Por que as pessoas estão usando esse adereço? Então, sempre pesquise antes de comprar alguma coisa. Diferenciar-se por um gosto cultural que promova os bons costumes dentro das 7 leis. Ou seja, a gente deve sempre usar o filtro das 7 leis para tudo na nossa vida. Vamos, por exemplo, de repente, procurar, eu posso ver esse filme, ou posso ouvir essa música, sempre penere ele com as 7 leis. Esse filme ou essa música tem alguma coisa de idolatria, esse filme ou essa música tem alguma coisa que vai contra as 7 leis universais dos filhos de Noé, esse filme ou essa música passa alguma mensagem negativa, então sempre esteja fazendo uma certa sondagem sobre esses pontos. Então, gente, agora nós vamos estar abrindo para perguntas. Se você tiver alguma pergunta, só digitar aí no chat que eu estarei respondendo.
Alguém tem alguma pergunta? Então, gente, eu estarei postando logo mais uma atividade número 6. Atividade que postar número 6, você tem que entregar até o próximo domingo. Então, vocês podem me entregar até o próximo domingo, atividade número 6, tá? Daqui a pouco eu vou estar postando. E amanhã nós teremos, então, aula número 7. Amanhã nós vamos falar sobre a proibição de prestar culto a Moloch, tá? Vamos estar falando sobre essa proibição amanhã. Que a Hashem possa dar muitas bênçãos a todos vocês. Uma ótima noite. Shalom, shalom a todos.